Será que a gente precisa sofrer para se tornar uma pessoa boa? Nesse vídeo eu não vou responder essa pergunta, mas a gente vai discutir sobre isso e eu quero saber o que que você acha. Eu tenho uma história familiar um pouco complicada. Aos poucos eu vou falando, né, uma coisa ou outra aqui. Lógico que eu não acho que eu também vou falar tudo, porque, né, intimidades da minha vida também envolvem outras pessoas, então não é algo que eu vou falar 100%, mas é importante falar algo que fez parte da minha história e que ao longo dos vídeos vocês vão vendo que eu vou falando aí uma coisa ou outra sobre esse assunto. Mas o fato é que depois de abrir meu coração para algumas pessoas sobre esses temas da minha família, principalmente pessoas mais velhas, assim, muitas vezes eu escuto: ai, mas foi bom para você. Ai, mas você tem que agradecer por isso, porque isso te fez ser uma pessoa melhor. Ai, mas você tem que ser grata, porque, né, sua família, etc. E aí, frequentemente, eu penso que o sofrimento, ele realmente é algo que ele é inerente à nossa vida. Só que, às vezes, eu acho que eu sofro mais do que o normal, porque é sempre muito, sabe, desgastante, e aí eu sempre fico muito na bad, e eu tenho dificuldade de sair, de enxergar o que que eu quero aprender com aquilo, o que que eu preciso aprender com aquilo. Enfim, gente, sofrimento pra mim ainda é muito uma questão, eu ainda acho que eu sofro muito. Pode ser por conta de quem eu sou, faz parte de quem eu sou, pode ser por conta do meu transtorno de ansiedade, eu não sei, mas eu sei que pra mim, o sofrimento, ele. Pra todo mundo, o sofrimento é difícil, mas eu só posso falar da minha experiência. Não sei como que as outras pessoas entendem o sofrimento, mas pelo que eu acompanho das pessoas ao meu redor, eu sinto que eu sou muito mais emotiva e eu vou muito mais no fundo do poço do que as pessoas ao meu redor. Não do que deveria ser, tá? Sem essa, mas do que as pessoas ao meu redor. É muito comum que a gente ouça essas frases e eu sei que as pessoas que falam têm um objetivo de fazer com que a gente, né, se sinta melhor, que a gente sofra menos, que consiga enxergar algo bom advindo aí desse sofrimento. Ao mesmo tempo, é muito invalidante você falar o que você está sentindo, falar uma parte difícil da sua história e você ouvir: não, mas isso aí foi bom, você tem que agradecer, gata. Agradece que você virou uma pessoa boa. Se não tivesse acontecido esse trauma gigantesco na sua vida, você não seria assim. Você é assim porque aconteceu uma coisa boa. Então, duas coisas. Primeiro, às vezes isso faz, né, coloca a gente, que é a vítima, numa situação de ingratidão, porque você está sendo ingrato àquele trauma, porque aquilo te trouxe uma coisa boa, como assim você, né, vai se sentir mal. E outra que faz você se sentir como se você não soubesse reconhecer as coisas boas da vida. São frases muito complicadas de se ouvir por conta disso também. Ouvir isso me faz pensar, e é o que eu queria discutir com vocês. Se eu não tivesse sofrido, será que eu teria me tornado uma pessoa boa? Será que eu seria quem eu sou hoje? Para falar disso, eu não poderia falar sozinha. Então, eu trouxe algumas frases de alguns pensadores que estudam sobre isso para a gente tentar chegar em algum ponto final, algo que ajude a gente a tentar responder essa pergunta. É preciso sofrer para ser uma pessoa boa? Eu acho, gente, que de longe estudar o sentido da vida é uma coisa que mais uniu filósofos e sociólogos e pensadores ao longo da vida. É uma das coisas que mais foi estudada, porque é do ser humano buscar sentido nas coisas que faz, ainda mais na nossa vida. Então, por que que a gente nasce, o que que acontece depois que a gente morre, enfim, essa busca de sentido. E aí, esse autor, que chama Viktor Frankl, ele diz: o sofrimento deixa de ser sofrimento quando encontra um sentido. Mas ele também faz um alerta, porque ele diz que o sofrimento por si só, ele não melhora ninguém. O que transforma uma pessoa é a postura que ela tem depois do sofrimento, de como ela escolhe lidar com aquela situação. E aí ele diz: se sofrer bastasse para formar caráter, toda pessoa machucada seria gentil. E a gente sabe que não é assim. O que que seria esses traumas, né? Isso de machucar? Todo mundo se machuca ao longo da vida. Mas vocês já perceberam, gente, que tem histórias que são mais difíceis que outras? Sem citar nomes, mas citando, não é de uma pessoa específica, isso que eu vou falar agora, são de vários pacientes ao longo do tempo que eu acompanhei.
né, na residência ou até antes dela. Às vezes a gente acha que não acontece, mas na pediatria a gente atende muita tentativa de acabar com a sua própria vida. Por quê? São adolescentes, estão em sofrimento, às vezes está ali começando alguma doença, algum transtorno mental e ainda não tem suporte, não tem diagnóstico. Então, são adolescentes que tentam com frequência. Quando você vai perguntar, né, tentar entender melhor, gente, a história de muitos deles é muito difícil. Então, perderam um dos pais muito cedo, mora com avós ou com responsáveis, mas que às vezes não têm o mesmo cuidado, têm uma vida à parte, deixa esses adolescentes muito jogados, né? Não tem um zelo, assim, um carinho com eles. Tem famílias que pais são doentes mentalmente, então também não conseguem fazer muita coisa. Famílias com vícios em álcool, em drogas, e isso tudo molda muito a vida de uma criança, então causa muito sofrimento. Tem criança que já nasce com algum transtorno e isso também vai se desenvolvendo ali de uma forma negativa ao longo da vida. Então, gente, existem vários níveis de sofrimento. Todo mundo sofre ao longo da vida, mas tem alguns que tem mais situações desafiadoras e a forma como a pessoa enxerga a sua situação, ela diz muito sobre quem ela é. Então, se você viveu um monte de coisa difícil e você escolheu que você ia fazer diferente, então eu não vou seguir os passos de quem me criou, eu não vou ser uma mãe e um pai desse jeito, eu não vou seguir por esses mesmos vícios. É muito difícil você sair disso que meio que já está programado para você. Mas se você consegue, mérito seu. Mais uma pessoa que ela teve uma vida horrível e ela vai lá e comete todos os piores crimes do mundo, faz várias coisas horríveis, e você falar que essa pessoa é desse jeito porque ela sofreu, isso não é justificativa, isso explica muita coisa, mas isso não justifica, porque tanta gente já viveu coisas às vezes muito pior e se tornou uma pessoa muito melhor. O Vitor fala para nós, né, nessas frases, é justamente que o sofrimento ele é inerente à natureza humana, mas como que você vai lidar com esse sofrimento, né? Então, o que você vai fazer a partir desse sofrimento? Isso importa muito mais do que o sofrimento em si, teoricamente. Já o C.S. Lewis, ele fala do problema do sofrimento. Então, ele diferencia sofrimento de santidade. Lembra, esse é o autor das Crônicas de Nárnia, então é mais um rolê religioso, assim, não estou fazendo apologia a religiões, mas só para a gente tentar entender outra forma, outro ponto de vista, né? Então ele fala uma ideia interessante, ele fala assim, Deus pode usar o sofrimento para nos moldar, mas isso não significa que o sofrimento em si seja bom e seja algo que a gente deve procurar. Então, o sofrimento é algo que acontece na nossa vida por algum motivo, mas não é uma coisa que a gente deve procurar e muito menos romantizar. Não é dizer, ai, nossa, eu passei tal coisa e é por isso que eu sou quem eu sou hoje. Isso é romantizar o sofrimento e você não romantiza uma coisa que foi tão dolorosa e traumática para você. Isso é bem tóxico, isso faz com que a gente se anule. Às vezes, uma outra pessoa não está fazendo isso com você, mas você mesmo está fazendo. Você mesmo está romantizando o seu sofrimento e isso é uma forma de se anular também. Outro escritor de um nome muito diferente também, Paul Risser, ele descreve o sofrimento como uma experiência que reduz a nossa potência de agir. Ele não romantiza sofrer. Ele disse que o sofrimento ele pode nos silenciar. A pergunta importante não é o sofrimento é bom, mas sim o que podemos fazer com ele. Então, dependendo da pessoa, do que você passa de trauma, você acaba se silenciando, silenciando quem você é. Então, isso aconteceu comigo ao longo de muito tempo. Eu vim de uma família que me cobrava muito. E eu não sei se eu já nasci me cobrando muito ou se eu comecei a me cobrar muito por estar nesse contexto. É difícil a gente saber quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Eu sempre me cobrei muito e a minha família sempre reforçou muito isso. E por conta disso, eu acabei tendo padrões muito altos para tudo que eu fosse fazer. Então, muito exigente, muito perfeccionista. E tinha um jeito certo que eu achava que tinha que ser feita as coisas. Sem contar que eu sempre fui muito do padrão 8 ou 80. Então, para mim, ou é tudo ou é nada. Inclusive, hoje em dia, é muito difícil para mim ser assim. Eu tenho tentado melhorar, mas não é algo que tá 100%, né, resolvido. Na verdade, não tá nem um pouco resolvido, gente. Essa é a verdade. Nem um pouco resolvido. Eu sou muito 880.
E aí isso me gera muito sofrimento por ser sempre muito extremista com as coisas. E aí a questão é, por ser assim, né, ser exigida demais, eu acabei deixando com que essas exigências tomassem conta de mim e fui me silenciando cada vez mais. Então, eu sabia que não era saudável, eu sabia que estava me fazendo mal, mas eu continuava tentando ali suprir essas expectativas. E isso me silenciou como pessoa, porque eu não estava fazendo as coisas porque eu queria fazer. Eu estava fazendo as coisas porque eu achava que eu tinha que fazer para suprir as expectativas, para continuar sendo a filha perfeita, para continuar sendo agradável para quem convivesse comigo. Isso foi fazendo com que eu me afastasse cada vez mais de quem eu sou. Porque quanto mais agradar os outros você tenta, mais você se afasta de você mesmo, mais você se afasta da sua essência. Quando você é criança, você ainda é muito pequeno, você não tem essa noção de que isso te afasta de você. Na verdade, quando a gente é mais novo, às vezes a última coisa que a gente quer ser é a gente mesmo. A gente quer ser várias outras coisas, a gente quer ser outra pessoa, mas a gente não quer ser nós mesmos. Porque às vezes a gente foi ensinado de que ser nós mesmos é ruim. Por isso, a gente sempre tenta suprir a expectativa de um pai, uma mãe, alguém assim nessa posição, porque na nossa cabeça de jovem a gente ainda acha que essas são as pessoas que sabem o que é melhor pra gente, são pessoas que a gente enxerga com respeito e acaba querendo fazer, querendo agradar, querendo ser uma pessoa ideal para elas. Só que ao mesmo tempo isso afasta a gente de quem a gente é, porque se você está tentando ser outra pessoa para alguém, você está deixando de ser você mesmo para você. Aí, por fim, né, com certeza das minhas melhores referências e que eu adoro muito estudar o estoicismo, os estoicos, eles nunca disseram que sofrer é virtuoso, nunca falaram que é uma virtude, que é uma coisa boa. O que eles dizem é, você não controla o que acontece com você. Você controla a sua resposta ao que acontece com você. E esse é o grande diferencial de todas as pessoas. Porque sofrer, todo mundo vai. Só que o que você vai fazer com esse sofrimento? Você vai romantizar o seu sofrimento, falar que bom que aconteceu comigo, que bom que, né, eu sofri esse trauma porque eu sou uma pessoa melhor hoje em dia. Você vai falar, nossa, minha vida realmente foi uma bosta, agora eu vou ser idiota com todo mundo, porque minha vida foi difícil. Ou você vai dizer, beleza, aconteceu, não tenho controle sobre isso, não foi legal, foi muito ruim, mas como que eu posso ser uma pessoa melhor a partir disso? Só que sem assumir a culpa e sem necessariamente precisar sentir grato por ter tido um trauma, tá? Um abuso, um trauma não é um presente, um abandono não é um presente, não é um privilégio, uma violência não é um presente, não é um privilégio, uma doença não é um presente, não é um privilégio. Não é algo que você tenha que agradecer porque aconteceu com você. É algo que foi difícil, que foi sofrido e que você tem que colocar exatamente no lugar que ele está, o de sofrimento, o de uma coisa difícil. Mesmo que várias pessoas te falem ao longo da sua vida que aquilo é pequeno, tem gente que sofre mais, tem gente que, né, vive coisas piores, você tem que ser grato, você não pode ser tão mal agradecida. E isso são coisas que a gente vai tentar não fazer, porque é justamente colocar a vítima no lugar de um agressor. Você não coloca a responsabilidade em cima de quem realmente tem, que é quem cometeu esse trauma, quem cometeu esse abuso. Você está colocando a responsabilidade em cima da pessoa que sofreu. E a forma como uma pessoa vai lidar ao longo da vida, ela depende muito dela, mas não depende só dela. Porque se ela não aprendeu, se ela não sabia que tinha outra forma de lidar, como que ela ia fazer isso diferente? Ai, gente, depois eu arrependi de ter trago esse tema, porque é um tema tão difícil de se falar, né? Assim, questão de traumas e questão de sofrimento. Mas eu não queria vir para esse episódio trazendo uma resposta. Eu queria vir realmente trazendo uma reflexão, porque eu queria saber o que que vocês pensam sobre isso. Na minha cabeça, eu não vou ser grata, gente. Não vou ser grata por uma coisa ruim que me aconteceu, sabe? Não tem como. Eu tenho tentado tirar o melhor disso, mas agradecer eu já acho tóxico demais, tá? Enfim, é isso. Eu espero que esse episódio tenha trago muitas reflexões para você e que você tenha cada vez mais certeza de que você não tem culpa das coisas ruins que aconteceram com você. O que você tem é a possibilidade de usar isso e se sair uma pessoa melhor e tentar aprender com isso, mas nunca se culpando nem precisando romantizar esse sofrimento, tá?
Então, as pessoas precisam sofrer para se tornarem pessoas boas? Eu acho que não. Até porque uma pessoa que sofreu não necessariamente é uma pessoa boa. E você, qual que é a sua opinião? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que não tenha acabado muito com a sua cabecinha, porque a gente tem próximos vídeos para falar sobre outros assuntos difíceis também. Mas é isso que a gente vai falar sobre aqui, tudo um pouquinho para se tornar uma pessoa melhor cada dia mais. Até o próximo vídeo, um beijo e tchau!